Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Uau. E como de praxe, vamos iniciar agradecendo os nossos patrocinadores, né, amiga? Isso aí. Estamos aqui nas dependências do Shopping Bosch Grão-Pará, nosso querido patrocinador que está aqui com a gente em todos os momentos. E um grande parceiro, né? Precisamos gravar aí por questão de logística, né? Hoje a gente precisava estar por aqui. E o Shopping, obrigada. Isso. Mais uma vez nos dando a mão, né? Inclusive, ressalto que vim aqui no domingo com as minhas filhas assistir uma peça de teatro. Tinha em cada ponto que a gente passava, era uma programação diferente. É um shopping realmente familiar, para se divertir realmente, né? Não, atração para criança não falta, né? Exatamente. E tu vieste até com o look combinando, né, com o shopping. Com certeza, minha filha. Quando eu assumo o papel da coisa, eu veste a camisa. Visto a camisa. Então, vim de Shopping Bosch também. Mas o look é da Paula Brasil. Da Paula Brasil, nossa outra patrocinadora. Muito obrigada, Paula. Nossos looks estão incríveis. Cada vez mais sempre. Bonitos. E Aguilar Advogados e Midas Macedo Ferriaço. Obrigado, gente. E agora, vamos anunciar o nosso querido convidado de hoje. Isso aí, conseguimos um horário nessa agenda, né? Tão corrida, muitas viagens. Obrigada por você ter vindo. Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae e empresário, né, daquela Pizza Hut, que tem em dobro, é terça, né? Ou é quarta que tem pizza em dobro? Quarta-feira, então pronto. Uma vida comendo essa pizza. Bacon com requeijão, quem nunca? Rubens, muito obrigada por você ter vindo. Um prazer ter você aqui. Conte aí um pouquinho da sua história. Não, rapidinho, Rubens, antes eu quero só dizer, tô muito chateada da nossa placa do Sebrae, que a gente, vocês que seguem a gente sabem. Verdade. Poxa, a gente tá aqui sempre com a placa, e no dia que o superintendente do Sebrae vem, a gente nem pode se exibir com o nosso prêmio. Poxa vida, fiquei arrasada. Mas enfim, ele já tá ciente que nós fomos campeões. Tá tudo certo, nosso né? Empretec, nosso Empretec, tá tudo bem. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Jai. Obrigado, Toy. É um prazer estar batendo um papo com vocês. Meninas que estão aí cada vez mais desbravando. Obrigada pelo menino. Adorei. Já tem 10 pontos na frente. E quando eu vejo as mulheres avançando muito em pautas que a gente via só homens, né? Trabalhando muito a questão de comunicação. Eu falo da década de 60, 70. E a gente vê hoje mulheres avançando em todas as linhas de mercado, e o Sebrae tem trabalhado muito essa questão de pluralidade. Eu fico verdadeiramente feliz. A agenda realmente é bem apertada, e não é a minha, é a agenda do mundo hoje. A de vocês também não é diferente. Está todo mundo buscando reconhecimento do mercado, crescimento, o seu espaço. A humanidade tem uma dívida eterna com as mulheres de por muito tempo ter reprimido muito vocês a trabalharem, então vocês também estão nessa pegada muito grande, e eu estou muito feliz de poder hoje bater um papo descontraído, super tranquilo, e entender um pouco mais desse nome, Papo de Onça. Deixa eu te explicar, tem um momento especial para isso, não te preocupe. A gente vai te contar. Mas Rubens, conta aí, como é que começou a tua trajetória no empreendedorismo? Você sempre foi empresário? Não, o que você fazia da vida antes? Não. Engraçado, porque a minha história toda é meio que era desenhada como a maioria das pessoas que são filhos de alguém em determinada situação seguiu meio que o caminho, né? O meu pai é militar aposentado da aeronáutica, e ele foi destacado para morar em Belém, para morar em Roraima, em Boa Vista, em 70, 60 e pouco, 70. E lá ele conheceu a minha mãe de lá, a família da minha família materna de lá. Casaram, nascemos nós três, eu e meus 2 irmãos, mas no meio da década de 80, a gente veio transferido para cá, para Belém, para estudar, né? Imagina, Roraima tinha acabado de virar estado, era território federal, virou estado. Minha mãe também, professora federal, era diretora de uma escola lá em Boa Vista, ou seja, os pais funcionários públicos. Então, teoricamente, a tendência é que nós... Esse era o teu caminho, né? É que nós fôssemos. Eu fiz escola militar também, estudei aqui em Belém, no Rego Barros. Então, tinha meio que um caminho para seguir, ou as fardas, uma das fardas, né? Um dos 3 poderes militares, ou virar também funcionário público, enfim, qualquer das vertentes. Mas, quando eu passei na faculdade, em 94, com 17 anos, em 94 passei e comecei a ver que eu queria trabalhar, eu queria ter alguma experiência de trabalho. E comecei a procurar estágio. E eu tive a sorte muito grande do meu primeiro estágio ser muito bom. Foi na Nestlé, na indústria de alimentos Nestlé.
né? É uma escola para quem passou lá. Foi uma grande escola. E eu passei 15 anos na Nestlé. Desses 15 anos que eu passei, grande parte foi fora de Belém. Eu tive a felicidade de ser o primeiro gerente daqui do norte, principalmente de Belém, a ser promovido como gerente. Todos os gerentes que vinham para cá eram de fora. E, enfim, eu acabei virando gerente da área que eu atuava, que era a nutrição infantil. Depois fui para São Paulo e fiz uma carreira muito sólida em São Paulo. Só que eu comecei a me apaixonar por franquias, que eu comecei a visitar a feira de franquias da Associação Brasileira de Franchise, da ABF. E aí eu falei, não, cara, o esforço que eu dou na Nestlé, se eu der para mim, para o meu negócio, eu acho que eu posso ter sucesso. Aquele ímpeto de querer crescer e graças a Deus deu tudo certo. Eu casei lá em São Paulo, minha esposa também era da Nestlé e certo dia eu já sempre falava para ela que nós tínhamos 3 caminhos. Ou ser expatriado, de morar em outro país pela Nestlé, ou morar em outra cidade pela Nestlé, como eu já tinha morado em algumas cidades mais solteiro, mas isso poderia acontecer, ou sair da Nestlé para empreender. E ela, como toda esposa apaixonada, falou, não, para onde você for a gente vai junto. E eu até me arrependo hoje dela ter falado tudo isso, porque eu a fiz também sair da Nestlé. Nossa carreira estava toda desenhada, estava tudo bem ajeitadinho, e eu pedi demissão, e eu falei, vamos pedir demissão então. Os 2 pediram demissão em julho de 2019. Em agosto de 2019 nós viemos para Belém e começamos a trabalhar e empreender. Então começamos... recente. Perdão, 2009. Tá, eu ia falar. 2019 agora. 2009. E aí nós viemos para cá e trouxemos a Lego de brinquedos. Sim. E aí começamos com a Lego aqui, com brinquedos, com educação. Vendemos a Lego e aí começou minha história com Pizza Hut. E aí, com essa história de Pizza Hut, eu acabei me envolvendo muito com o setor produtivo, com a associação comercial. Fui presidente de uma associação, que é a DVB, uma associação bem legal que tem aqui, a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. E aí fui convidado para começar a interagir com a FEComércio, com FIEPA, com FAEPA. E aí o meu nome apareceu para a superintendência do Sebrae em 2018. Foi quando eu ganhei a eleição em 2018 e assumi em 2019. E estou aqui hoje, empresariando. Meu irmão toca os nossos negócios. A gente tem alguns negócios de pizza, temos alguns negócios de energia também, com placas fotovoltaicas, mas não, a gente tem uma cooperativa, a gente faz parte de uma cooperativa, a primeira do Brasil, inclusive, que fica em Paragominas, e a gente começa a estudar a possibilidade de novos negócios na COP30, que é uma das pautas nossas. Enfim, de maneira bem resumida, foi isso que aconteceu comigo para chegar agora como empreendedor. Sou fascinado pelo mundo dos negócios, gosto muito de fazer relações de negócio, inclusive a coluna que a gente tem na CBN toda segunda, às 16 horas, fala exatamente sobre conexão de mercado, conexão de pessoas, porque a gente acabou, sei lá, acho que a história de vida acabou fazendo isso, da gente, o meu negócio na Nestlé era fazer relacionamento, eu visitava médicos para que eles entendessem um pouco sobre nutrição infantil, que era a área que eu trabalhava. Isso me trouxe a facilidade de me comunicar e fazer relacionamento com pessoas. E aí acho que acabou virando uma característica minha, pelo menos é o que falam. Eu até acho que pode ser uma característica sim. E dessa forma... eu acho que sim, Rubens. Estou quase me convencendo disso. Acho que se tu falar mais um pouco, a gente se convence. E aí eu tô aqui hoje. Que bacana. Então, tua relação com o Sebrae surgiu assim. E há quanto tempo você já está no 2º mandato, né? Eu estou no meu 2º mandato. Meu primeiro durou 4 anos. 19, 20, 21 e 22. No final de 22, o mandato é de 4 anos. Disputei a eleição de novo, com apenas uma chapa. E aí fomos novamente reconduzidos. Interessante, isso eu não sabia que era eleição no Sebrae. Bacana. É bacana, porque quem vota? Só pessoas realmente qualificadas realmente vão assumir o cargo. É verdade. Nós somos 3 diretores que têm o cargo eletivo, né, que sou eu como superintendente, um diretor técnico e um diretor administrativo financeiro. Quem vota, a sua pergunta, Toia, são os conselheiros que fazem parte do setor produtivo. Então nós temos 15 conselheiros. 7 são do setor produtivo. E aí eu vou falar de algum deles, senão eu vou esquecer, realmente, por isso que eu falo alguns. Federação da Indústria, Federação da Agricultura, Federação do Comércio, Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, a Federação dos CDLs, das Câmaras de Dirigentes Lojistas, a federação deles, a Federação das Micro e Pequenas Empresas e a Federação das Associações Comerciais, essas 7. Aí nós temos 3
entes federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco da Amazônia, são os federais. Nós temos um assento que é do SEBRAE Nacional, o 11º, e nós temos mais 4, formando os 15, que são do Estado do Pará. Então, o governo do Estado tem 4 assentos com a UEPA, Academia, a Universidade Estadual, o Banco do Estado do Pará, o Banpará, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Mineração e Energia, a SEDEM, e, por último, não menos importante, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a SECTET, que formam os 15 conselhos. Ou seja, é um conselho muito plural, é um qualificado, super qualificado, e eu não querendo puxar a sardinha pra gente, eu faço parte de vários conselhos. Hoje de manhã tive uma reunião, inclusive, na COSAMPA, que sou conselheiro da COSAMPA pelo SEBRAE, sou conselheiro do Senar, sou conselheiro dos nossos amigos da UFPA, da Fundação Guamá, ou seja, eu faço parte de muitos conselhos, tenho muita felicidade de dizer que faço parte de alguma forma da administração direta desses lugares, mas o nosso conselho ele é muito plural, porque tem a academia, ele tem bancos, entes financeiros, tem o setor produtivo, tem o governo federal, tem o governo estadual, ou seja, ele é muito plural. Então, o nosso conselho é um conselho super qualificado. E esses entes, esses 15, são os que votam, são os que indicam e que votam. Então, eu sou indicado por alguém ou por alguns, e aí esses 15 avaliam os nomes. E nesse ano, nós, graças a Deus, fizemos um trabalho tão bom que o meu nome foi o único nome como superintendente indicado para a pauta. Então, inclusive, é uma pauta que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? O trabalho do SEBRAE, né? A gente já falou inúmeras vezes no podcast. Eu escutava falar do SEBRAE, já sabia o que era o SEBRAE. A gente estuda, né, na faculdade, enfim. E eu nunca tinha, de fato, entrado no SEBRAE até me inscrever para o Empretec, né? E eu fiquei fascinada, porque é um prédio muito estruturado, né? É, assim, primeiro mundo, digamos assim, né? A gente entra, ele é todo pensado. E os cursos que são oferecidos têm uma qualidade muito alta. Saúde. Num preço muito acessível, num valor muito acessível, né? Na época que a gente fez o Empretec, foi num valor inacreditável, né? Tava com aquela questão de pandemia, então tinha aquele recurso e foi num valor diferenciado na época, foi bem bacana. Foi maravilhoso. Uma turma do CME, né? Foi uma turma do CME, né? Era só de associados do CME, foi bem legal também, que eram só mulheres, né? Empreendedoras, então foi uma turma bem bacana. E eu fiquei... foi uma das primeiras turmas que eles falaram lá que era 100% mulher. Eu acho que foi a primeira, né? Foi a primeira. Acho que foi a primeira. Ano passado. Em setembro do ano passado, faz um ano agora. Faz um ano, né? E aí, o prédio é todo bem feito, todo cheio de detalhes. E depois, eu usei uma das outras soluções do SEBRAE, né? Vocês chamam soluções, né? Isso. Que foi o Ali. Também o Ali foi. Agente local de inovação. Muito bacana. Assim, gratuito, né? Um programa que foi gratuito, não teve nenhum custo, muito legal. Então, realmente, se você é empreendedor, né? Empresário, enfim, vá conhecer o SEBRAE. Tem muitas opções. Qual a tua solução, assim, favorita no SEBRAE? Conta aí. O empreendedor deve ser um grande apaixonado, né, pelas soluções. Pelas soluções que existem, né? Olha, eu sou um apaixonado pelo SEBRAE de verdade. Eu, quando já empresariava e não estava no SEBRAE, utilizei o SEBRAE algumas vezes. Então, eu sempre dou esse exemplo com muita tranquilidade. Porque vocês são empresários e sabem o quão difícil é ser empresário no Brasil. Na verdade, no mundo todo. Mas no Brasil tem algumas particularidades, algumas nuances. Então, eu usei o SEBRAE algumas vezes, tive um serviço muito bom numa solução que eu contratei, tive um mediano e tive um muito ruim. Então, quando eu fui convidado para o SEBRAE, eu meio que já sabia as dores do empresário, já tinha utilizado, não de maneira gigante, mas já tinha uma ideia do que podia fazer. Então, a minha vontade foi realmente muito grande de transformar aquilo em algo diferente. Então, graças a Deus, a gente tem um alinhamento muito grande com o governo do Estado, sou inclusive um indicado pelo governo do Estado para estar lá dentro, junto com o setor produtivo. Então, eu tenho essa benécia do setor produtivo e do governo do Estado quererem a nossa estada lá, e dessa forma eu tinha que dar um retorno para os meus votantes, para os meus 15 votantes. E dessa forma, o nosso ritmo de trabalho é realmente muito grande. É importante lembrar que o SEBRAE ele é uma empresa privada. O SEBRAE é uma empresa privada que recebe recursos de empresas médias e grandes. O nosso objetivo é cuidar de micro e pequenas empresas. No Brasil, quem é micro e pequena empresa? Quem fatura abaixo de 4.800.000, ou seja, quem está no Simples é considerado pequeno. Todos que faturam acima de 4.800.000 são médias empresas ou grandes empresas.
E é um dado interessante que pouca gente sabe, e eu só fui também entender quando estava no Sebrae. 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. Nossa. A gente pensa que as grandes, aí pode o shopping, quem emprega é o shopping, quem emprega é a Vale, quem emprega é o Líder, é o Formosa. Nada contra esses caras, pelo amor de Deus, adoro o seu Zé, seu Oscar, seu João, seu Pedro, seu Paulo, adoro todo mundo, porque esses caras fazem o mercado e tem uma contribuição muito grande, mas quem pulveriza a economia são as micro e pequenas empresas. E dessa forma, quando eu entrei, da mesma forma que eu faço a gestão da minha empresa, dos meus negócios, da minha casa, da minha família, eu vim para dentro do Sebrae com esse intuito, de fazer com que o negócio verdadeiramente desse certo. Então, nós saímos de uma situação de não percepção do Sebrae no Pará, no Brasil, para hoje nós sermos um dos primeiros Sebrais no Brasil. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu trabalho com tranquilidade todos os dias, mais de 16 horas por dia. Eu trabalho de verdade e eu não falo isso para ninguém me olhar como um modelo de trabalho, de forma alguma. Pelo contrário, não olha para mim, porque eu acho que eu trabalho errado. Eu queria muito poder trabalhar 8 horas, 7 horas, 6 horas e conseguir ter a capacidade de resolver tudo. De resolver, né? E como eu não tenho, eu preciso dar um tempo a mais de trabalho. E dessa forma o Sebrae do Pará hoje tem sim se destacado. Então, eu tenho soluções que me apetecem, que me deixam muito felizes. O ALI é uma delas, o Agente Local de Inovação. E a gente faz exatamente isso de maneira gratuita, porque a gente escolheu particularmente 3 pilares de trabalho aqui dentro do Estado para o Sebrae nessa segunda gestão que a gente está comandando. Pluralidade, ou seja, a importância de pretos, pretas, indígenas, gays, religiosos de matrizes africanas, todo mundo fazer parte do nosso processo. E a gente vive num mundo tão desigual. Por isso que eu falo com tranquilidade quando eu vejo vocês batalhando e falando, mostrando a força de vocês. Isso me deixa muito feliz, porque eu quero que cada vez mais o Sebrae seja plural. Porque a gente só vai conseguir ser forte se a gente for plural. Se a gente conseguir entender que ideias diferentes da nossa, elas somam. E é dessa forma que a gente tem trabalhado a pluralidade no Sebrae e por isso eu tenho certeza que a gente está avançando. A outra é a inovação, que está completamente linkada a esse ALI, que é um agente local de inovação. É um pequeno batalhão que nós contratamos e o Sebrae meteu muito dinheiro nisso. Para que pessoas cheguem na tua empresa, na tua empresa, na tua empresa, para falar de inovação. Inovação está disponível para todo mundo. Às vezes em processo, às vezes em produto, às vezes na maneira de agir dentro com os funcionários. E esse cara está preparado para bater um papo com o empresário para colocar inovação dentro do negócio dele. Então eu falei de pluralidade, falei de inovação e um terceiro, também não menos importante, mas que ancora a nossa grande identidade, que é a sustentabilidade. A gente precisa se apropriar disso. Nós que moramos na Amazônia, seja quem nasceu aqui ou quem escolheu morar aqui na Amazônia. Eu sou um amazônida, eu escolhi o Pará para morar, por uma questão, enfim, do meu pai vir para cá, depois eu fui para São Paulo, podia estar lá, mas escolhi vir para cá. Porque eu sei que aqui tem muita oportunidade. Mas eu confesso para vocês, com muita vergonha, mas eu confesso que eu só fui dar valor à floresta, aos rios, depois que eu voltei para cá. Porque isso vira uma paisagem para a gente. As pessoas que moram aqui, de maneira geral, infelizmente, não sabem do valor que a gente tem. Os gringos estão vindo para cá, a gente está falando de 80 mil pessoas que vêm para cá em novembro de 2025. Esses caras vêm gastar, em média, $250 por dia aqui dentro. Então, multiplica $250 por dia, 10 dias, são $2.500. Multiplica $2.500 por 80 mil pessoas. Vem uma avalanche de dinheiro para cá. E essa avalanche de dinheiro vai ser gasta exatamente num período em que pessoas vêm discutir no principal local que regula o clima do mundo, que é a Amazônia. E aí eu falo, a gente precisa se apropriar da sustentabilidade desse assunto. E quando eu estou falando de sustentabilidade, eu não estou falando de abraçar a árvore, de levar a mão para cima. Calma, gente. Isso é importante, é muito importante. Mas mais importante do que a sustentabilidade verde das árvores em pé, que é muito importante, eu deixo muito claro isso, Sim. é a gente ter uma Amazônia em pé. É a gente ter uma pessoa que está no Marajó em pé, ganhando dinheiro, se sustentando. É lamentável dizer que uma pessoa que está no Marajó e que ganha meio salário mínimo de renda familiar é considerada uma pessoa que tem bastante dinheiro na comunidade dele, a pessoa que vive bem. Os nossos piores índices de desenvolvimento humano, IDH, estão lá. E lá é uma área extremamente rica.
Lá tem peixe, lá tem açaí, lá tem queijo, e lá tem búfalo, naturais. Fora as belezas naturais. Potencial só por esse potencial né? turismo absurdo. E a gente não conseguiu enxergar ainda. Eu tenho certeza, se numa plateia, eu sempre faço essa pergunta, quem conheceu o Marajó, quem já conhece o Marajó? Infelizmente, a maioria feita por paraenses, poucos levantam a mão. Poucos levantam a mão. Não sei se vocês já conhecem o Marajó. Sim, se não, eu já conheço o Marajó. Não sei se todos aí do Mas outro não lado vou conhecem. com a frequência que a gente tem uma potência poderia, gigantesca. Então a gente vai receber esses 80 mil, bora arredondar esse número, de pessoas que precisam entender que quem entende da Amazônia somos nós, mas para eles entenderem a gente precisa entender. Por isso que a gente também está nessa batida de sustentabilidade. Então o Sebrae criou para ancorar esses empresários para se prepararem para a COP uma agência. Nós criamos a agência Sebrae COP30. Lá dentro do Sebrae eu criei mais uma agência, que é uma agência pautada em negócios para a COP. E aí, para não dar tiro a esmo, tiro na água, tiro aleatório, nós escolhemos 4 grandes vertentes que nós vamos trabalhar, nós já estamos trabalhando. A mobilidade urbana, todos os movimentos de mobilidade. Eu estou falando de Uber, de táxi, estou falando de barqueiro, estou falando de ônibus, eu estou falando de piloto de avião particular. Então, mobilidade de maneira geral. Estou falando de hospedagem, hospitalidade, a gente vai trabalhar muito as hospedagens, que a gente precisa de pelo menos 40 mil leitos. Então, vem navios para cá. O governo já está conversando com a MSC, vai ser dragada a Bahia, vai entrar navio para hospedar gente, vai gente se hospedar em hotéis, em motéis, em hostel, vai ter muita gente e a gente vai conclamar muita gente para alugar as suas casas por Airbnb, que não é uma prática nossa, e existe uma forma de muita gente ganhar dinheiro, ou seja, tem um terceiro pilar que está sendo muito trabalhado, um segundo pilar que está sendo muito trabalhado. Muito bem. O outro é alimentos e bebidas, então restaurantes, toda a cadeia de alimentos e bebidas, desde o campo, dos agricultores familiares, as famílias que trabalham com hortifruti, enfim, até o restaurante, é o farm to table, é do campo à mesa. Todo esse conceito a gente está trabalhando. E por último, e de novo não menos importante, estou falando bastante dos postos. Perguntaram no começo, o que tu fala muito? Pelo jeito é isso. Hoje eu estou falando bastante. Que acabei de descobrir. Eu estou apaixonado da vez. É a economia criativa. Mostrar um pouco da nossa identidade. Então a gente está criando no Marajó, por exemplo, um polo têxtil de cultura marajoara, para que a camisa marajoara seja o grande legado que a gente pode deixar para o Marajó, pessoas consumindo e o mundo entendendo que aquilo é uma vestimenta ancestral e tal. Enfim, tem muita coisa para falar. Vai ser trabalhado nesse, assim, de enaltecer os pontos turísticos, de guia de turismo? Já essa é a principal pergunta, na verdade é o principal resultado de tudo. A COP ela vai acontecer em novembro. A COP vai acontecer um dia específico, aliás, um período específico, e ela vai acabar. Ela vai ser muito importante, porque nesse ano, em 2025, a COP30, ela vai fazer 10 anos do Acordo de Paris. E o Acordo de Paris foi um acordo feito pelas partes, é importante lembrar, eu acho que legal até um serviço para todo mundo, que muita gente, mas estão falando de COP, o que é COP? A COP, é bem legal mesmo. A COP é a Conferência das Partes. Quais são as partes? São mais de 150 países que fazem parte, são signatários da ONU, que têm assento na ONU e que mandam ou seus presidentes ou seus delegados, pessoas que recebem a delegação para falar do país, para tratar sobre o assunto clima no mundo. Então eu sou da Alemanha e falo, olha, eu estou poluindo muito, eu tenho minha matriz energética a carvão, eu gero energia com carvão e eu vou diminuir em 30% para o próximo ano, 20%, aí começa a negociação mundial. Isso tudo gera embargo ou relações comerciais muito grandes, ou seja, essa ação ela é muito importante. A COP ela é muito importante. Então é a conferência das partes onde os países se juntam para falar quais são as estratégias comerciais e estruturantes que eles têm dentro dos seus países que vão ajudar a melhorar o clima no planeta. Vocês estão vendo, a gente tem mais chuva do que tinha no passado, a gente tem mais calor do que tinha no passado, a maré sobe muito ou desce muito. Isso tudo é reflexo de um processo climático e a gente ainda não se tocou disso com a Amazônia. É por isso que eu falo, a gente precisa entender o que é, por exemplo, o ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Todo mundo fala, e todo mundo pergunta, o que é isso aqui? É a bandeira LGBTQIA+? Eu falei, não, pode até ser, mas não é. Isso aqui são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o primeiro deles é a erradicação da pobreza, por exemplo.
E a gente já faz isso diariamente na nossa vida, só que a gente não se toca. A gente precisa entender o que é ODS. Tô falando de ti, de todos que estão aqui nos bastidores, de vocês que estão em casa. A gente precisa entender como Amazônia, o que são as ODS. A gente precisa entender o que é ESG, a pauta ESG, que é o environmental, o ambiental, então, a governance, que é a governança, e o social, da sustentabilidade, do ESG. Na verdade, eu falei o contrário. Né? A gente precisa entender isso para discutir com o planeta, porque não adianta olhar pessoas lá de fora que querem falar: Amazônia, vocês devastam, vocês estão queimando. E o cara não entende nada porque não mora aqui. E a gente não está queimando. As piores leis do mundo são do Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. As que mais apertam são do Brasil. E aí nada contra a Europa, pelo amor de Deus. Eu nem tenho tamanho para falar sobre isso. Nada contra a Ásia. Mas esses caras devastaram as áreas verdes deles. E agora quer correr atrás da nossa. A gente está cuidando da nossa. Então é dessa forma que eu te digo. A gente tem muita coisa para aprender. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta. O que vai acontecer com o turismo, esse vai ser o nosso grande legado. O turismo é transversal. Quando todos nós vamos para qualquer lugar fazer turismo, a gente impacta 20 caras imediatamente. Eu estou falando do cara que te leva até lá, seja de avião, seja de barco, seja de canoa, seja no teu carro. Quando tu vai no teu carro, tu impactou borracheiro se o teu pneu furar, mas senão tu vai ter que colocar gasolina, tu vai ter que lavar teu carro no local, tu vais fazer teu cabelo, tu vais fazer a tua unha. Tu vais comer em algum lugar, em várias vezes, ou seja, está impactando uma porrada de gente. Tu vais te hospedar em algum lugar, tu compra uma roupa, tu compra um souvenir. Olha só, falei rápido, sem pensar. Quando tu ativa o turismo, ele é transversal. Esse é o legado que a gente pode deixar. Nada contra os nossos colegas. A gente tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Então não adianta. E eu estou numa batida gigante de viagem para tentar entender COP e tentar ver de que forma eu consigo ajudar o meu estado, ajudar os empreendedores. Eu tive, nos últimos 40 dias, eu tive em Cartagena, em Bogotá, para entender o movimento da cidade depois da mudança da matriz deles, quando acabaram com o cartel de Cali, cartel de Medellín, e que o tráfico de drogas era o grande movimento econômico da região, e devastou a economia. E aí eu não estou falando que isso é bom ou se é ruim, pelo amor de claro que droga é horrível, mas a economia virava muito por conta disso. E as pessoas tiveram que mudar, o governo falou: não, então bora mudar a nossa matriz, bora utilizar a cultura, e os caras transformaram ruas em grandes áreas maravilhosas de visitação, os mercados. Então fizeram um trabalho extraordinário. Eu fui lá beber dessa água, junto com outros colegas do Sebrae, do Brasil inclusive, para tentar trazer isso para cá, para a COP. Então fui para lá. Fui para os Estados Unidos para fazer visitas em Harvard, no MIT e em Hilt, para falar basicamente com caras que fizeram a mudança e ajudaram na mudança, por exemplo, de Dubai. Alguns ajudaram na mudança de Dubai, que estavam lá. Alguns ajudaram na mudança da Colômbia, dessa matriz de desenvolvimento da Colômbia, outros de Singapura. Ou seja, fui beber na fonte dos caras para tentar entender de que forma eu posso trazer isso para cá, para o estado do Pará. Fui para Cuiabá para tratar também sobre o assunto de operações técnicas desse processo. Fui para o Rio de Janeiro conversar com a FGV, que está vindo para cá para ser parceira nossa, num grande movimento de entender como é que eu posso atacar da melhor forma possível esses 4 pilares que eu falei para vocês: mobilidade urbana, alimentos e bebidas, hospedagem e economia criativa. Ou seja, a gente está numa pegada louca, maluca. Ontem eu estava em Recife, que fui tirar o visto para a China, porque vou levar empreendedores para a China. Vou fazer as duas coisas, vou levar 2 empreendedores para a China. Um de gin, de Jambu, que é o Leandro. Jambu, o Leandro vai estar indo para a China com a gente para prospectar negócios, garrafas de alumínio e garrafas de vidro para trazer para cá. Eu estou com um cliente lá, ele está num evento, numa feira que está lá. Legal, Canton Fair possivelmente. Eu não sei o nome, mas essa feira é modulada em 3 áreas e a gente vai para essa feira, para um dos módulos dessa feira. E o outro cliente é um cliente de chocolate, que a gente vai estar levando para lá também para fazer negócio. Só que eu estou indo para lá também para fazer visitas, por exemplo, na GWM, que é uma empresa de carros elétricos, para a gente ver de que forma a gente pode impactar a mobilidade urbana. Ou seja, para te ver, uma coisa malucona. De lá, eu vou para a Itália e vou depois para a França para falar de chocolate e falar de sustentabilidade. Nossa. E, de novo, eu falo com muita humildade isso. Parece que eu estou aqui para falar das viagens. Não estou, não. Eu estou aqui para falar que é importante a gente se envolver. Ah, mas eu não consigo ir para os lugares que tu vai. Bicho, então vai no teu bairro. Vai na venda do lado. Entende um pouco o que a COP e fala para o teu vizinho. Porque os nossos principais signatários do estado do Pará para falar bem ou mal de Belém são os nossos
motoristas de táxi e motoristas de Uber. É verdade. E são os caras que a gente precisa preparar para quando ele pegar um táxi ou Uber e falar, olha, o que Belém tem? O cara não virar e falar, é uma droga, tá horrível. Não, tá pelo tudo contrário. Sujo. Pelo contrário, não, Belém está num movimento de mudança e eu faço parte dessa mudança e cada um de nós temos que sim fazer parte dessa mudança. Precisa entender da cidade e falar, olha, nós, independente da sua religião, nós temos o maior movimento, o movimento católico do mundo, a maior procissão do mundo, que é o Círio de Nazaré, em que se envolvem católicos, protestantes nesse movimento, e se envolvem mesmo, e que bota 2 bilhões de reais em outubro na economia, 2 milhões e meio de pessoas estão na rua, e essa é a expectativa de novo. Então a gente tem uma economia que pulsa gigantesca, e o cara precisa saber falar sobre isso. Nós temos uma orla, nós temos a se apropriar, né? Claro, indicar locais, né, pra pessoa conhecer. Indicar locais bons, restaurantes bons. Rubens, agora tu tá dizendo que tu tá envolvido em tudo isso. E tu sente os outros órgãos também envolvidos nisso? Os outros entes públicos, os empresários, tu sente que eles também estão abraçando isso ou ainda tá precisando fazer um trabalho de formiguinha também com eles? Jai, assim, como todo mercado, qualquer segmento, qualquer país, qualquer bairro, qualquer clube, qualquer igreja, pessoas têm velocidades diferentes. Independente do objetivo ser o mesmo para todo mundo. Eu tenho uma frase que eu tenho costumado falar bastante, eu não sei de quem é essa frase, mas eu me aproprio dela, não é minha, mas me apropriei, que o futuro ele não chega ao mesmo tempo para todo mundo. O futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Vai chegar mais cedo no futuro quem olhar e correr mais rápido. E geralmente esses caras são os que ganham mais dinheiro. E eu dou sempre o exemplo do Elon Musk, que é um exemplo atual. Quando esse cara começou a soltar um monte de foguete com satélite, eu falei, pô, esse cara tá maluco soltando o satélite dele. Os países se juntam, gastam bilhões para soltar satélites compartilhados. O que esse cara quer com isso? Esse cara soltou o satélite dele, de repente ele falou, tá bom, agora eu tenho um celular que ele vai lançar, mas eu já tenho uma antena de internet que você não precisa mais da rede normal de telefone. Nos meus satélites você tem internet no planeta todo. Ou seja, esse cara chegou primeiro no futuro. Esse cara chegou primeiro na frente de todo mundo. Alguém pode até correr atrás aí para fazer alguma coisa parecida. Mas ele já é o pioneiro disso. Ele já está ganhando dinheiro com isso. Da mesma forma que o nosso celular vive dando pau aí de banda e não sei o quê. E esse cara vai lançar um que não vai precisar. Onde tu estiver dentro do avião, tu vai poder ligar. Tu estiver indo daqui para Salinas, que infelizmente a gente perde muito sinal, tu vai poder estar falando, porque tu vai estar ligado num satélite. E esse cara chegou na frente. Da mesma forma, trazendo para nossa pauta, a COP está sendo desse mesmo jeito. O governo do estado, cara, o governador é um mago. Esse cara é muito bom. Eu sou um fanzaço, conheço há muito tempo, é um amigo, mas mais do que isso, é um cara que me surpreende bastante e surpreende a gente. Porque é um cara que, independente da pauta política, é um cara que tem avançado muito com o nome do estado. A prova disso é que ele convenceu o presidente Lula a ir convidado dele, o presidente já estava eleito, mas não tinha sido empossado, em novembro do ano passado, para ir para o Egito, para Sharm el-Sheikh. Convenceu o presidente a falar, presidente, bote o Brasil na pauta, para nós convidarmos, para levarmos para o Brasil a COP30. Convenceu o presidente a fazer na Amazônia, convenceu o presidente a fazer em Belém. E tudo isso foi um movimento de articulação, porque seria na América do Sul. O presidente Lula fez uma grande articulação para que fosse no Brasil, acordando com os outros presidentes da América do Sul. Depois disso, o presidente Lula convenceu os governadores que fosse na Amazônia. Depois ele convenceu os governadores da Amazônia para ser em Belém. Olha que coisa louca. Então, pô, como é que eu não posso chamar um cara desse de protagonista? É verdade. E infelizmente ainda tem gente, aí não é crítica ao governador, ainda tem gente dizendo, pra que COP30? A gente não tá preparado. Cara, a gente não é preparado pra vida. Aí a gente nunca vai estar. Quem nasceu preparado pra vida? E reclamando do trânsito, né? Mas... Cara, na época tudo que a gente possa ser destaque de alguma forma, ser reconhecido, é bom pra gente. Alguns inconvenientes perto do retorno que a gente vai ter, né? Olha, eu fico tranquilamente dentro do meu carro, dentro de um ônibus, esperando um chefe de estado passar com o trânsito todo parado. Se eu tiver a consciência de que aquilo vai mudar a matriz econômica do meu estado, sabe por quê? Porque desemprego, se der tudo certo, vai ser praticamente nulo ou positivo. Vai ter mais vaga do que gente. Essa é a expectativa de vocês para essa época. Tem que ser a nossa. Não, para essa época não.
pro pós-época. Pro pós. Eu tô falando pro pós, por quê? Porque a gente vai ser enxergado a partir daí, claro, né? E a partir do momento que descobrirem as belezas naturais que tem aqui, o investimento é praticamente certo. Aí tu imagina, vamos pensar rápido, bora pensar raso. Vamos pensar nas ilhas de Belém. Temos 39 ilhas em Belém. Nossa. A gente tem aqui de cara 3 mega exploradas. Ilha do Cumbu, Ilha do Murutucu, Ilha Grande. São exploradas, mas de maneira deficitária ainda. E a Ilha das Onças, tem que falar das Ilhas Nossa ilha, mas aí isso não é das Onças, não é de Barcarena, não. A gente tem que requerer pra cá a ilha de vocês. Que é a ilha do nosso amigo Renato Gal, que é uma baita de uma ilha também. Lá tem a Casa do Celso, por exemplo. Se quiserem, eu apresento pra vocês terem uma experiência ribeirinha total de imersão. Não é um restaurante. A gente paga pra viver um dia com ele, com o seu Celso, com ele, o Felipe, que é o filho, com o pai dele, que é o seu Celso, e a dona, não lembro o nome dela, a mãe dele, do Felipe. São 3 pessoas. E a gente vai pra lá, cozinha, ela faz café com pupunha, faz o almoço, faz o peixe, toma banho de rio. Passeio, viu? Lugar top, uma experiência maravilhosa. Prometeu no ar, vai ter que cumprir, viu? A gente vai junto, então. As pessoas pagam por experiência. Então, estou dando exemplos rápidos, falando 4 ilhas. Aí tem Cotijuba, tem a mais conhecida que é Mosqueiro, e tem várias outras ilhas. Temos 39 ilhas. Se a gente conseguir explorar da maneira correta, com sustentabilidade, com as pessoas entendendo o descarte correto do lixo, a utilização correta da água, o dejeto das fossas, por exemplo, da forma certa, qual é o gringo que não vem? Nós que somos aqui, às vezes a gente surpreende quando atravessa e vai para lá. Eu acho que nós mesmos podemos passar a consumir mais o turismo que a gente tem aqui, né? É o exemplo do Marajó que eu dei há alguns minutos. Poucos de nós conhecemos o Marajó como deveríamos. Eu tenho certeza que acho muito difícil vocês terem ouvido falar da varinha da conquista. Já ouviram falar da varinha da conquista? A varinha da conquista é uma vara desse tamanho, ancestral, que pessoas, homens, pegavam seu canivete, pegavam no mangue uma varinha reta e começavam a fazer com o canivete traços marajoaras, aquelas linhas marajoaras. E cada um tinha a sua. Cada um ia para a festa, isso há 200 anos. Colocava a sua varinha dentro de um porta-varinha lá. Tu querias dançar com o teu marido hoje lá, vocês dois moravam no Marajó, aí tu viu teu marido e falei, poxa, gostei desse cara. Aí tu sabia qual era a varinha dele, qual era o risco dele. Tu pegava a varinha dele, ia lá no ombro dele, cortejava o cara. Tocava no ombro dele, e opa, tipo a dança da vassoura, que já é mais da nossa cidade. Tocava no ombro dele, aí pegava, botava a varinha no lugar, e vocês iam dançar uma valsa, ou sei lá o quê. Pá, pá, pá. Depois ia lá, sentava todo mundo, e essa vara tá se perdendo. Uma vara ancestral. Tudo bem que hoje tem outras formas de paquerar, de namorar, mas a gente não pode perder a Acho muito trabalhosa essa, viu, Rubens? É, né? É mais fácil chegar lá. Ei. Então passa um WhatsApp aí. Mano, bora dançar. Ei, maninho. Né? Ou então um like no Instagram dele. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem história. A gente tem ancestralidade. A gente não pode perder isso. E nós do Sebrae, a gente está fazendo um trabalho muito grande de captura dessas coisas. A Camisa Marajoara é uma delas, que a gente está trabalhando dentro desse eixo economia criativa. O governador está usando, né? Ele foi o grande propagandista desse processo e foi daí que a gente teve um insight. Quando eu vi o governador usando na cúpula da Amazônia aquela camisa, eu falei, pô, já entendi eu já entendi o que esse cara quer passar. Já entendeu a mensagem. Já entendi a mensagem. Ele queria mostrar, olha, nós temos aqui um uniforme. Nós temos aqui uma roupa ancestral. Aí eu liguei para ele, o senhor me deu uma ideia. Sei que o senhor topa. Aí a Daniela estava com ele. Eu falei, Rubinho, vem aqui. A gente foi lá. Aí a gente começou a viajar. Eu falei, então tu vai ser a madrinha desse projeto, Dani. Nós temos hoje vivos 3 mestras, na verdade, que são pessoas que tiveram esse ofício passado de avó para mãe, de mãe para elas, e que elas estão velhinhas já. Nós tínhamos um quarto que morreu ano passado. Já pensou se essas 3 morrem e a gente perde a ancestralidade? Já pensou se a China aprende a fazer isso e que de uma hora para outra faz rapidamente? O que a gente está fazendo? A gente vai levar orientadores lá para dentro para aprenderem essa técnica e ensinarmos para outras pessoas. Nós vamos levar uma carreta do Senai, que vai ser a carreta que vai ajudar nessa fabricação. Tipo um ateliê. Um ateliê. A gente vai levar material inicial, porque é como se estivesse abrindo uma nova empresa e não tivesse estoque para vender. A gente vai levar aviamentos, tecidos, para essa moçada que está treinada. E a principal e o ponto mais difícil de qualquer tipo de negócio é mercado. Tá bom, eu faço tudo, eu tenho tudo bem, será que alguém vai comprar o meu produto? E eu já vou comprar pelo Sebrae 600 unidades. Então o nosso uniforme, a gente vai fazer, o Sebrae vai fazer o seu uniforme como uma roupa marajoara.
já conversei com o FIEPA, Federação da Indústria, já falei com a FAEPA, Federação da Agricultura, e eles vão fazer também pedidos de 600, 700 ou 1.000 itens. Ou seja, de cara eu estou tendo mercado. Qual é a nossa ideia? É fazer com que essas pessoas que se desinteressam em ter essa manualidade, porque ninguém compra, poucas pessoas compram, porque poucas pessoas conhecem, e a gente vai dar uma cacetada para esse mercado abrir, e a gente transformar isso como um grande souvenir, por exemplo, quando tu não vai na Bahia. O que tu compra? Tu vai lá no Olodum e tu compra aquela peruca do Olodum, tu vai e compra uma baqueta, tu compra um birimbau. A gente precisa ter os nossos instrumentos aqui. Que não servem pra nada, inclusive, né? O berimbau então, não tem nem onde pendurar na casa, que é um... Se todo mundo fosse músico, até serviria. Mas camisa todo mundo usa, todo mundo precisa. E aí vão surgir vários tipos de coisas nesse sentido. A gente está abrindo o mercado, então esse é mais um exemplo. Mas eu estou falando demais, eu não sei se é isso. Tá ótimo. É tanto conteúdo bom que a gente fica aqui só. A gente precisa realmente se apropriar da nossa cultura, das belezas naturais. É muito difícil. A gente até tratou em outro episódio sobre isso, né? Que a gente mesmo, em que pese a gente ficar ainda brigando com as pessoas, querendo colocar o nosso lugar no mundo, a gente foi esquecido muito tempo, né? E a gente se esqueceu. Junto com isso, né? As pessoas esqueciam a gente não aceitava, não assumia, não, sou nortista, eu tenho isso na minha cultura, tenho meu Círio que é maravilhoso, e eu acho que a Copa, ela já trouxe isso pra gente, já trouxe essa apropriação da gente, realmente isso aqui é nosso, eu quero mostrar pro mundo que a gente tem muita coisa legal, entendeu? Tem muita gente abraçando. Eu vejo que esse trabalho de formiguinha, ele vem dando certo. Vem sim. Né? Tem muitas blogueiras, né? Muita gente que tá realmente deixando isso maior ainda, né? Um alcance cada vez maior. Isso mesmo. Já esse é o objetivo. Esse é o momento de explodir esse movimento, né? Eu acho que a gente tem que, como... sei lá, vocês, as pessoas que têm facilidade de alcançar outras pessoas, a gente tem que contaminar positivamente essas pessoas e dizer, olha, esse é um momento importante. Vamos se preparar. Por exemplo, Sebrae, a gente vai dar cursos de inglês, de francês, de alemão, de espanhol, de libras, para as pessoas, para os empreendedores, que eles vão precisar atender essa moçada para o cara ter uma experiência boa. Então, minimamente, aprender alguma língua para se comunicar. Vamos trabalhar os cardápios, vamos trabalhar as camareiras, vamos atendimento. Então, toda essa linha está sendo trabalhada por nós. Nós tivemos o lançamento há algumas semanas da agência Sebrae COP30, com a presença do governo conosco lá. O governo está super empolgado. Para vocês terem uma ideia, nós colocamos um container, modelo de quarto de hotel dentro do Sebrae. Eu vi, o Leandro postou hoje, eu vi. Nós fizemos um modelo que pode ser replicado em qualquer lugar, já que uma das barreiras é a hospitalidade. E aí a gente vai trabalhar todos esses eixos. A gente está bem empolgado. Legal. Muito bom. Vamos para o próximo momento? Vamos. E agora a gente vai pro momento da hora da onça beber água. Eita. E a gente começa perguntando se você já teve um amigo ou uma amiga da onça. Já tive vários. Já? Mas a gente gosta de histórias. Pode contar mais sobre isso. Pode dar o arroba da pessoa pra gente marcar aqui. Pode? Pode, com então certeza. Mandar Fique à vontade. Então você que tá me vendo agora, cancele essa pessoa. Olha, o mundo corporativo é cheio de amigos. Amigos que realmente não são tão amigos, né? São amigos da onça. Que não são as onças daqui. Que é papo da onça. Papo de onça. Mas o mundo corporativo é cheio disso. Então, eu trabalhei na Nestlé e eu vivia num mundo realmente diferente. Quando eu fui morar em São Paulo, as onças estavam mais soltas lá. Né? Tinha mais onça lá do que na Amazônia. Tinha mais onça lá. Tinha mais onça lá do que na Amazônia, né? E dentro disso, a gente vai aprendendo. Mas o próprio Sebrae acaba sendo um momento em que disputa de eleição é algo bem complicado. E eu estou falando de poder, estou falando de grandes recursos, eu estou falando de grandes possibilidades. Então, já tive a oportunidade de trazer pessoas para trabalhar conosco, já tive a oportunidade de ajudar muita gente, e que no final a gente tem surpresas bem desagradáveis. E eu não ajudo as pessoas esperando nada em troca, não. Eu ajudo realmente no intuito de buscar uma ajuda coletiva para que todos cresçamos. Mas no caminho da gente sempre acontece, né? É o que eu sempre falo.
Dentro de família nós temos problema, dentro de igreja nós temos problema. A gente tem tantos amigos que vivem na igreja e não quero mais ir na igreja, porque tem fulano que fala muito mal dos outros, tem o fulano que faz isso, fulano que faz aquilo. Na igreja. E o cara deixa de ir para a igreja por isso. A gente não pode perder o foco, porque a gente tem que estar na igreja por causa de alguma coisa que a gente acredita mais. Seja na igreja católica, que é Deus que a gente vai atrás, ou na evangélica, que é a mesma coisa, seja para qualquer outra igreja ou religião de matriz afro, o cara vai atrás, não de pessoas. Ali eu imagino como sendo um grande hospital. As pessoas estão atrás de cura. Da mesma forma nas organizações. As organizações são feitas para o seu fim, ou é vender, ou é entregar crescimento das micro e pequenas empresas, como é o Sebrae, mas dentro disso existem pessoas que puxam tapete. E isso vai acontecer. As onças vão aparecer. E a gente tem que estar preparado. E nessas puxadas de tapete aconteceu... A gente quer saber a história. Não, a história. Aconteceu... história. Não precisa falar nome, a gente tá brincando, mas conta a história. Mas aconteceu de, graças a Deus, Deus me ajudar. Tanto é que eu tô aqui até hoje para contar a história. Eu acho tá fugindo, Thay, tá fugindo. Não tô fugindo, não, pelo contrário. Cara, assim, é porque eu também costumo esquecer das onças, sabe? É verdade. Das onças dói. Não, das amigas da onça. É dos amigos da onça, é verdade. Enfim, acontece. Ele vai ser premiado na festa do fim do ano. Vai, a gente tem alguns convidados que querem escapulir da pergunta, são chamados de ensaboado. Eu acho que tu não vai sair com esse título. Tá, mas o que vocês querem saber? Uma história. Uma história da onça fez isso pra mim. Fez isso. Tal situação, assim. Vai ser muito na cara que eu não posso. Tem problema. A carapuça servir paciência, né? Cara, de eu ajudar pessoas a estarem comigo em cargos efetivos e depois a pessoa me trair e querer me derrubar, por exemplo. Entendeu? Ficar contra mim, não. Querer me derrubar mesmo, querer me tirar de posições que eu ajudei a pessoa a entrar, entendeu? Então é tipo, o cara vai no teu escritório, bate, olha, porra, me ajuda e tal, a ficar, me ajuda a estar junto contigo e tal. Eu falo, porra, dá. Ajuda a pessoa a ficar, depois de 1, 2 meses a pessoa começa a me atacar, a inventar história, a mentir, a derrubar, a criar factoides, enfim. Isso é muito complicado, é muito dolorido. Tá válido. Eu sofri demais, viu? Eu imagino. Eu sofri demais, mas também me fortaleci muito. Porque a gente vai aprendendo, né? Então, hoje mesmo, eu estava falando com uma amiga pelo telefone, liguei para falar com ela, e ela chorou-me, tá tudo bem? Ela falou, não tá. E começou a chorar. Eu falei, o que foi que houve? Não, me separei hoje. É meu primeiro dia de separada. Olha, tá junto com a Sandy. Olha que coisa, junto com a Sandy. Eu podia ter falado isso para ela, relaxa, olha o que a Sandy fez. Para os Estados Unidos se despediu do marido com a Disney, com o filho. Eles foram pra Disney. Eles foram pra Disney. Pra Paris lá e depois anunciaram a separação. E aí eu falei para ela, cara, calma que todos já passamos por problemas, já passei por problemas não de separação e quero nunca passar por isso, que é realmente um problema bem delicado, que o problema familiar é uma coisa que realmente dói muito. Mas falei para ela que eu tenho certeza de uma coisa, não esquece que eu vou te falar, isso vai passar. Agora, vai passar da mesma forma que o futuro chega mais rápido para quem quer, vai passar de acordo com que tu vais te movimentar. Sim. Então eu falei, cara, te espiritualiza, vai fazer esporte, cuida de ti, faz uma terapia e dessa forma... Fica bem, né? Fica bem, é difícil. Vai doer, dói demais, mas qualquer doença, vamos chamar isso de doença que não é uma doença, vamos comparar, qualquer situação ruim, adversa, ela tem um tempo de... Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, que morre, alguém que a gente gosta muito, o primeiro dia dói, o segundo dia dói menos, o terceiro dia... Depois vai doendo. Isso, essa dor sempre vai ficando ficar menor, né? A gente vai amenizando. Da mesma forma é uma perda. Então tem o luto. A vida é feita de lutos. Então, uma coisa que eu falei pra ela, cara, nada dura pra sempre. Nem o bom dura pra sempre. Nem o ruim. Ruim também não dura. Só que a gente tem, geralmente, a sensação, principalmente que ruim nunca vai demorar mais. Aquela dor. Que é mais sofrida, né? Não, depende. Como a gente encara. Depende. Na verdade, tudo na vida é o que a gente encara, como o resultado que a gente vai... De novo, aquela frase que eu falei, o futuro ele chega mais rápido para quem corre na frente. Então, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Então, o futuro para ela, para ter uma vida mais tranquila, ela que acabou de separar, vai depender das atitudes que ela vai fazer, das escolhas que ela vai fazer. Se ela vai muito pra farra, eu já digo, não faz isso. Porque geralmente eu vejo um monte de menina, um monte de mulher que se separa, e não tô criticando ninguém, pelo amor de Deus. Olha, já ia dizer, acho que não tem que curtir mesmo. O homem também. Não tem, mas não de uma forma... Vai pra farra é pra fazer o quê?
Dá um conselho pra Sandy. Sandy, vai fazer um monte de música. O que a Sandy vai fazer da vida agora? Faz um monte de música que deve estar inspirada, porque dói muito, dependendo como foi também essa separação. Tu vê aquelas músicas, né, quando tu tá mal, bem a música, sofrida, essa música é minha pra mim. Não é isso não, Sandy, não é bem isso. Mas o que eu quero dizer, o que eu falo, bicho, te espiritualiza, procura a tua família, que são as pessoas que realmente te amam. Pode ver, todos os problemas que a gente passa, quem abraça a gente é realmente alguém da família. Quando eu digo a família, ou é o pai, a mãe, o irmão, o primo, ou alguém que é um amigo, irmão teu. Esses caras são os nossos pilares. E quando tu tá com problema, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí, tem um amigo que tu passa 10 anos sem ver um cara. Às vezes 10 anos. Mas quando tu encontra, parece que tu foi ontem. Esse é um amigo verdadeiro. Esse é um amigo que tu pode contar. Esse é um amigo que tu pode contar. Então te apega nesses caras. Faz uma terapia, faz esporte, muito esporte. Se tu vai para alguma igreja, vai, mete bala. Vai lá, medita muito, faz muita meditação. Esse é o conselho que eu dou para ela, porque funcionou comigo. Tô falando porque funcionou comigo. E uma festa só assim, uma vez por mês. Não, vai pra festa. Mas não vai pra festa sendo o que tu não és. Não vai pra festa sendo o que tu não és. Porque tu vais entrar numa furada. Quantos de vocês conhecem o cara que se separa? No outro dia tá todo metido a gatinho, tá na academia, tá... Carro esportivo. Pô, cara, faz isso, mas faz devagar. Pra saber se é isso que tu queres. Ó, tem história aqui do Papo da Onça. Tem história aqui. Agora vamos começar, vamos virar uma pauta aqui. Agora, qual foi teu amigo da onça? Se escapuliu. Não, tá válido. Ele contou uma história, contou sim. Não vai mais receber esse prêmio, então, tá bom? Tá tudo certo agora. Já pode tirar. Superintendente. Jurados, tirem, por favor, o Rubens da lista. Guarda o sabonete, guarda o sabonete. Não vai ganhar o sabonete. Eu ia pegar bem pra ti. Superintendente do Sebrae. Tinha que troféu sabonete. Ei, Rubens, e conta pra gente o que tu acha que foi o teu pulo aí da onça que tu deu na tua vida? Cara, eu acho que foi ouvir os conselhos da minha família, da minha mãe. Tenho certeza. Minha mãe é muito atuante na minha vida. Até hoje a minha mãe é uma referência muito boa pra mim. A minha mãe não é uma pessoa letradíssima, uma pesquisadora. A minha mãe é uma mulher simples. A minha mãe é uma diretora de escola pública. Minha mãe era funcionária federal, se aposentou. Ela já estava como temporária no estado, ela tinha 2 empregos e tal. E quando ela se aposentou, ela continuou na escola do estado. E aí veio um período num governo anterior e tirou todos os temporários por uma decisão de governo. E a minha mãe não tinha nada para fazer, começou a entrar num processo meio que depressivo, a gente ficou muito preocupado, e minha mãe sempre foi muito ativa, e a gente incentivou minha mãe a entrar numa escolinha, liderança até o nome da escola, para fazer concurso. E minha mãe passou em primeiro lugar no concurso que ela fez. Olha que legal. Bacana. E aí foi chamada para voltar para a escola que ela era como diretora. Eu lembro dessa liderança. Lembra, né? lembro também. Concurso para concurso. Era bem famoso. Fazendo jabá pro cara. Já fechou. Eu acho que ainda tem, né? Não sei. Não, acho que não tem. Enfim, e aí, como é que eu não posso ter uma pessoa dessa como inspiração? Imagina, a gente veio para cá em 88. Em 88 mesmo, meu pai se separou da minha mãe. Nossa. E eu não tô contando isso como, tem pena de mim. Não. Isso valeu a pena demais, porque a gente aprendeu a ficar mais unido ainda. A gente vivia na pindaíba total. Eu até falei um dia desse no Conjove. Na casa que eu morava, que era uma casa da Vila da Aeronáutica, a gente não tinha geladeira, a gente tinha um freezer lá. A gente tomava água gelada porque a gente congelava gelo, botava numa garrafa térmica e colocava água da torneira. E eu não morri por isso. Talvez eu não tenha crescido muito por causa disso. Na verdade, deve virar brincadeira. Mas o meu colchão, ele foi grande um dia só. Foi quando eu dormi a primeira vez, porque depois que eu levantei, ele ficou do jeito que estava. A espuma era ruim. Uma espuma péssima. E isso não me mudou em nada. E eu falo isso com muita tranquilidade, para ninguém ter pena, como a história dele de coitadinho, não. Então eu te falo, minha mãe é uma referência para mim. Então o meu pulo do gato foi entender. Até hoje, quando eu dou algum tipo de entrevista, minha mãe diz, olha, primeira vez que eu dei entrevista lá no Sebrae, né? Eu dei uma entrevista numa TV grande de repercussão. Porra, saí de lá felizão, assim, bacana. Passei bem a mensagem. Tô com o meu telefone, a mamãe. A mamãe vai ligar toda orgulhosa, diz, não, meu filho, você foi muito bem. Tu não falou de mim. Benção, mãe. Tudo bem, Rubinho? Quero falar da sua entrevista. Ah, mãe, sim, e aí? Olha, não gostei. Falei, porra, você tinha que ser mais claro nisso. Falei, tá bom, mãe, muito obrigado. Tá certo. Aí depois fui à entrevista. Ela falou, tá certo. Ela tava certa. Tava certíssima. E até hoje ela liga, fala. Então, é o que eu sempre brinco, são os tapas que a minha mãe me dá.
E os tapas que a minha mãe me dá, elas servem para tudo isso. Então a gente pode encarar problemas de duas formas. Ou como uma crítica que está te derrubando, que existe também, mas como é de uma pessoa que gosta de ti, meu irmão, dificilmente é pra te ferrar. A gente comentou isso, né? No nosso episódio que saiu hoje, inclusive corram lá pra assistir nosso episódio, gente, no Café com as Onças. A gente falou isso, que tem pessoas na nossa vida que a palavra dela tem um poder maior. Sim, né? sim. No teu caso, é tua mãe, tem esse peso, né? Sim. E ela até hoje continua sendo muito chata, muito crítica. Mas é o chata que a gente ama, entendeu? O chata que... Mas olha, gente, ele fala sempre isso, que a gente foi na palestra do CME que ele deu outro dia. Ela tava lá. E ele não só falou dela bastante, como levou, né? ela. Ele estava lá, mostrou, apresentou pra todo mundo. Tu tens irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, a Márcia, e tenho o Léo, meu irmão mais novo, que é meu sócio, que toca os negócios da pizza. Um beijo pra vocês dois. E tenho também do segundo casamento do meu pai, o Rodrigo, que é um menino espetacular, tem 22 anos, faz federal e é músico também, um moleque do bem. Legal. Bacana. E tu achas assim que como superintendente te abriu portas no lado empresarial? Sim. Principalmente relacionamento. Principalmente relacionamento. Então, é muito difícil encontrar pessoas para fazerem parte dos nossos times, vocês sabem disso. Como empresário, a gente sabe que às vezes tem posição e a gente não consegue encaixar. Da mesma forma que o setor produtivo precisa de pessoas que queiram. As nossas entidades estão cheias de pessoas. As entidades são feitas para aglutinar pessoas. Mas quando você chama como presidente de uma entidade pessoas para te ajudarem, vem uma quantidade pequena. Então é um sacerdócio, sim, trabalhar com entidade empresarial. Isso tudo tem me servido bastante, porque eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de dar resultado e gosto de estar perto de pessoas que querem a mesma coisa. Então, tá no Sebrae, tá no setor produtivo, fazer parte do setor produtivo, certamente me abriu muitas portas e a possibilidade de crescer profissionalmente. Porque quando eu estou fazendo essas viagens pelo Sebrae, para o Sebrae, eles me engrandecem muito. Então eu tô sim, eu falo com muita tranquilidade, estou me preparando para crescer muito mais, eu quero crescer muito mais. E a minha esposa, em alguns momentos, ela falou, não, tá bom. Eu falei, não, cara, eu quero mais. Eu quero mais. Porque eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue impactar pessoas. Mais a gente consegue ajudar pessoas. E eu quero, de verdade, poder ajudar pessoas. E eu não estou falando isso também, de novo, para vangloriar. Eu acho que cada um consegue, em cima da sua vontade. Vocês, com podcast, ajudam pessoas. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente agora, quem ouve episódios anteriores, quem vai ouvir episódios posteriores, são pessoas que seguem vocês porque gostam do conteúdo e querem aprender, querem se desenvolver. E vocês estão impactando pessoas. Sim. E eu quero também impactar pessoas. Eu estou conseguindo bastante com o Sebrae, mas não sozinho. Com um time que eu tenho 300 pessoas lá que fazem parte desse time comigo, que a gente tem impactado muita gente. Com certeza, nós fomos impactadas, né, pelo Sebrae. Ei, Rubens, e eu vejo que tu trabalhas bastante as tuas redes sociais, a gente vê que são posts pensados, trabalhados, tem... Nem tanto. Não, eu estudei teu Instagram hoje. Tem as letras, tem as cores que se mantêm, né? Uhum. Tu dás importância pra isso, tu achas que é importante? Tu tens alguém que te ajuda? Cara, é engraçado esse negócio de rede social, né? Eu sou um neófito eterno nisso aí, porque rede social, os caras inventam de mudar lá o código, lá o algoritmo, e tu fica perdido, né? Então eu sou um eterno aprendiz pro Instagram, que é a rede que eu mais atuo. Então, se a gente for ver as minhas postagens, é uma crescente. Eu tenho quem me ajude, mas muito mais pela questão operacional, mas a maioria dos insights eles vêm realmente de mim. Eu não sou um marqueteiro de mão cheia, sou um mega curioso em tudo que eu faço, mas, por exemplo, eu fiz do Pipa Podre lá, então se eu tiver a condição de ter a moral de ter você do outro lado me seguindo, me segue lá, é @RubensMagno. E pede pra se inscrever também no canal. Então vai no canal, Papo de Onça. Papo de Onça pode, do podcast. @Papo de Onca pode. Isso. Segue lá agora, @Rubens Magno também. Então, dentro do meu Instagram, e Instagram é tudo time. É tudo time. Então não adianta, porque se eu fosse robotizar, a gente consegue enxergar os Instagrams que são fakes. Então eu tenho lá 11.800 seguidores. Agora, os meus seguidores são reais. Eu tenho muita felicidade de falar isso. Eu tenho amigos que têm 100 mil seguidores. Aí quando tu vai pegar, o cara tem 1.000 curtidas. Então tem uma coisa errada. Tem 1.000 seguidores e 1.000 curtidas. Eu tenho lá 11 mil seguidores, tem post meu que dá 6.000 visualizações. Falei, opa,
Então tem alguma coisa certa. E eu nunca comprei, sou tranquilo com relação a isso. Nem sou especialista, mas quem é, bate o olho e sabe o que é. E aí, nesse período de pipa, por exemplo, eu viajo muito o estado também, né? Eu vou muito pro interior. E aí eu tava em Curuçá, e aí esse post, não sei se vocês viram, tinha um garoto. E eu comprei um drone, que eu me amarro em voar de drone. Sempre que viajo para os Estados Unidos, eu compro uns dronezinhos de brinquedo que tem no Walmart, que são descartáveis. Tu dá assim, uns 30 voos, ele para de funcionar do nada. Então, como eu gosto de brincar, dentro de quarto de hotel, dentro da minha casa mesmo, eu fico brincando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar um drone de verdade. Agora com esse negócio de internet, eu comprei um drone para mim. Aí peguei uma aula com um amigo meu que é produtor, que até faz trabalho pra gente no Sebrae. Falei, bora, vou começar a voar. E aí, quando eu viajo, eu voo de drone, faço umas imagens. Então, as imagens que tu vês de drone no meu Instagram, fui eu que fiz. Tem até uma postagem minha lá em Viseu. O primeiro voo que eu fiz foi em Viseu. Aí tem lá uma postagem minha, que a Tamires, que é quem me ajuda, é uma assessora nossa do Sebrae de comunicação, então ela tem muito insight, menina muito boa. Mas ela me ajuda mais na estratégia de comunicação do Sebrae, e aí quebra meu galho nessas questões do meu Instagram. Então, eu não estou tirando o mérito dela, não, ela me ajuda bastante. Mas assim, ela faz algumas proposições, mas Instagram, internet é time. E eu te falo do governador, por exemplo, todo mundo olha que a rede dele bomba, o cara tem quase 1 milhão de seguidores já, ele tá numa crescente gigantesca pelo tamanho dele, ele também não tem ninguém comparado. Ele e a Patrícia prefeita. Patrícia é outra. É muito de, pega a câmera, liga aí, embora, pá. Aí e é pega. Real, né? É real. Porque se não for real, todo mundo sabe que é fake. Sabe que é fake. Então essa eu tava lá em Curuçá, eu peguei e vi um cara, a Tamires também tem muito isso. A Tamires estava filmando, a Tamires viu andando pro cara, ela sacou a parada. Eu fui lá, e aí comecei a conversar com a menina da pipa, presta tua pipa aí. Aí comecei a soltar a pipa lá. Falei, e aí, pipa podre? Brinquei com a Tamires. Aí tá, aí ia ser essa postagem simples. Aí a gente pegou o carro, voltando, aí saiu um meme do Pipa Podre, mais um dos 300 mil memes dele. Aí também a gente falou, Rubens, o que tu acha de eu pegar esse áudio todinho e a gente fazer? Eu falei, topo. Aí ela começou a fazer. E tem, não sei se vocês viram, que é um remix que fazem, que tem aquela DJ Mary. E aí, Mary? O cara fala. E o nome da minha mulher é Maria. Deu então, certo. quando a gente fez, e aí, Mary, aparece a foto da Maria Alice assim, puf, e daí fala, e aí, Mary. Ou seja, é o tipo de coisa que engaja, teve uma porrada de visualização isso. Então é o tipo de coisa que a gente faz. A gente estava numa viagem cara, a gente fez essa vez, a gente fez 10 municípios, eu fiz 10 salas do empreendedor, não, foram 10 salas do empreendedor em 5 dias. Nossa. A gente foi para Tucumã, para Pacajá. Não, Pacajá não. Foi Tucumã, São Félix do Xingu, Orilândia do Norte, aquela área todinha lá de baixo. Então a gente organizou, a Sala do Empreendedor é um produto do Sebrae, uma solução do Sebrae, e aí a gente marcou para ir para lá. Então eu desci em Parauapebas, peguei o carro e a gente começou. Em 10 dias a gente fez, em 5 dias a gente fez 10 cidades. E tá lá também no meu Instagram, e foi do nada. Aí a gente parava numa cidade, geralmente tem São Félix do Xingu, tem a placa de cimento lá. Falei, Tamires, vem cá, me filma aí. Aí eu vinha falando, São Félix do Xingu, São Félix do Xingu. Ela vinha me filmando. Aí ela não entendia o que eu queria fazer. Aí paramos em outra cidade, Orilândia do Norte. Aí eu comecei, eu falei, então tá, agora tu vai juntar tudo. A gente juntou os 10. Vai falar de Aí eu comecei, essa não tinha nem patinha ainda. Isso tem uns 2 anos isso. Aí a gente criei essa hashtag de Sebrae Presente. Aí eu comecei, Sebrae Presente em Orilândia do Norte. Aí mudava o quadro e atrás já aparecia em Pacajá, em Oriximiná. Aí aparece um quadro, eu vim andando até chegar na câmera. Por isso que eu vinha. Aí, como a gente tá aprendendo, tem uma produção mega gigante, que às vezes as pessoas pensam que deve ter uma estrutura gigantesca. Não, eu tenho um celular, eu tenho um microfone e agora eu tenho um drone. Não, agora eu tenho um drone, que eu tô chique agora. E ideia. Por que blogueiro hoje virou uma profissão muito bem remunerada? Porque os caras são bons de ideia, pô. São caras bons de comunicação. E eu não tô dizendo que eu sou blogueiro, eu tô bem longe disso e não tenho capacidade para isso de verdade. Respeito muito o trabalho desses caras e contrato muito pro Sebrae, fazer o trabalho pro Sebrae. Mas esses insights que engajam. Então eu tenho muita felicidade, muito orgulho de ter os meus
11 mil e quase 900, vou chegar em 12 mil. Não, mas enfim, é bem legal, é uma forma de você divulgar seu trabalho, né? Numa rede que é acessível a todos. E às vezes as pessoas fazem um trabalho muito bom, mas não tem a divulgação daquilo. Não é visto, então, né? É importante que seja visto. Eu acho bem legal. Quem é visto é lembrado. Quem tem essa consciência. Mas tá bacana o meu Instagram? Tá bacana, gostei. Mas só pode dar feedback também. Faz nessa aqui. Eu sou um eterno aprendiz. Vamos caminhando para o final? Vamos. Então agora, Rubens, você vai saber o porquê do nome Papo de Onça. Olha, Rubens, a gente tem agora o ping-pong da Xuxa. Eita. E o que é o ping-pong da Xuxa? Nós vamos falar para você as características da onça. O nome do podcast é Papo de Onça. Porque, primeiramente, nós enaltecemos a nossa Amazônia, então a gente escolheu onça. Tá, e a gente também se identificou com as características da onça. A gente se reconhece com essas características e reconhece nossos convidados também. E por isso a gente vai falar e você pode falar o que vier na sua cabeça. Não precisa pensar muito. Uma pessoa, uma história, o que vem na tua cabeça. Tá bom. Tá preparado? Tô. Vamos lá. Garra. Mamãe. Força. Minha esposa. Beleza. Minha esposa. Pronto. Fechou. Não dói. A gente só cria um clima pra assustar mesmo. Queria só mais. Só pra intimidar, né? Ei, Rubens, antes de tu ir embora, eu queria ver tua meia. A minha meia? A meia? Não, está comportada. Está comportada. Mostra aí. Ele é apaixonado por meias, né? Eu vou achar uma de oncinha. Eu mandei mensagem pra loja aqui do shopping. Tem uma meia de oncinha, não me responderam. Perderam a venda, querido. Atendimento online tem que ser imediato. Olha, manda onça. Eu ia comprar uma meia de oncinha pra ele, mas... Vamos mandar entregar. Os queridos da meia não responderam a tem mensagem. Uma postagem, inclusive, também das meias lá. Que um dia eu parei pra contar as meias. Eu contei 64 pares. Quando eu contei 64 pares, eles duplicaram. Porque as pessoas vinham gostar de mim. Eu comecei a receber tanta meia. Olha, gente, eu gosto de roupa, tá? Sapato eu já tenho a loja, não precisa me dar, não. Gente, eu gosto de carro também, viu, gente? Roupa. Joia. Dinheiro também, viu, gente? Pix, né? Pode mandar. Bom, Rubens, então, muito obrigada por você ter vindo. Eu sempre digo aqui que o que a gente tem de mais precioso na nossa vida hoje é o nosso tempo. Você que trabalha 16 horas por dia deve saber disso, né? E deve ter uma agenda apertada, você poderia estar trabalhando no Sebrae, na sua empresa, poderia estar com a sua família, e você se dispôs a vir aqui, dividir um pouco de conhecimento com a gente, né? Levar a Amazônia para o mundo, falar da importância da COP30, falar dos atendimentos, das soluções que o Sebrae tem, que pode com certeza ajudar muita gente. Eu tenho certeza que esse episódio pode abrir a cabeça de muita gente, né? Acho que tá perto, mas não tão perto, dá tempo de se preparar, né? Acho que foi até a minha madrasta que falou, né? Tá perto e não tão perto, ela dá aula de inglês e a gente teve um episódio falando sobre isso, sobre a importância de outra língua do inglês, né? E acho muito bacana quem se dispõe a vir aqui conversar com a gente. E muito obrigada pela sua presença, foi muito bacana o papo. Ei, Rubens, a última vez que eu convivi, assim, perto de alguém que era, assim, apaixonado como tu és, pela nossa terra, sabe, querer divulgar e fazer, foi ali no passado, eu convivi um pouco no meio da política com o doutor Amigo Gabriel, que ele era um apaixonado, assim, e eu, em muitos momentos da tua fala, vi muito dele, né, dele e o batalhão que seguia ele, porque as pessoas eram muito envolvidas com isso, né, a minha mãe mesmo é uma pessoa que nossa, você não pode falar de nenhum tipo de beleza natural, que ela é enlouquecida, ela gosta de comprar terreno com olho d'água e não sei legal. O quê. Ela adora essas coisas, estuda sobre plantas, Amazônia, ela é uma eterna apaixonada. E é muito bacana ver alguém apaixonado ocupando um cargo que tu tens hoje, a representatividade que tu tens para exatamente conseguir mover um batalhão também que seja apaixonado e que leve o nosso estado realmente lá para cima. Então, eu falo também muito aqui que a gente tem a oportunidade de levar, como tu falou mesmo, né, informação de forma gratuita. Esse é o grande objetivo do podcast e eu tenho certeza que tu contribuiu muito com tantas informações que tu deu. Já tenho cortes aqui prontos para publicar na minha cabeça de falas assim incríveis tuas. Então, muito obrigada.
Fiquei muito feliz em te receber. Já tinha te ouvido no Conjovem, já tinha te ouvido no CME. E realmente não foi aqui nenhum tipo de repetição. Cada vez é uma fala que realmente contagia. Realmente eu tô saindo ainda mais empolgada pra abraçar esse batalhão aí contigo também. E a gente levar o nome do nosso estado e da nossa Amazônia pro mundo. E o Papo de Onça tá à disposição do Sebrae, né? Fique à vontade, viu? Bem, obrigado, Jai. Obrigado, Toia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E é isso. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela referência do Dr. Almir, que era realmente um entusiasta. Perdemos um grande guerreiro da Amazônia, um cara super do bem. E eu fico muito feliz de poder agora estar também tendo voz. Na verdade, a gente só precisa abrir a boca, porque todo mundo tem voz. Quem quer tem voz. Quem vai buscar tem voz. E eu estou muito feliz de poder estar ajudando o meu estado, a minha cidade e o nosso povo a ter o verdadeiro lugar que merece, que está no topo. Então, muito obrigado por me darem a oportunidade de falar também. Muito obrigado. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Pode ir lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau.